Em relação à análise dos lineamentos, nós verificamos, né, nós construímos uma tabela de lineamentos de crista e outro de lineamento de vale aqui na direita. O que nos chamou mais atenção é que no lineamento de crista há um lineamento de médio porte, ele está medindo cerca de 60 quilômetros e com base na tabela de Gold, os lineamentos de médio porte eles possuem de 10 a 5 quilômetros, então se encaixa esse lineamento de médio porte. O nosso alimento é um alimento classificado como de médio porte e o mais interessante é que o possível significado é uma zona de falha. Então essa característica é bastante interessante para classificar como uma área afetada, né? Uma zona de falha na nossa região, certo? Na análise da drenagem nós dividimos em duas regiões, regiões A e B. Ela foi subdividida em duas regiões justamente pelo não ter um contato entre as drenagens e o fato de não ter o contato entre as duas regiões é justamente pelo lineamento de médio porte, aquele que nós verificamos anteriormente. Esse lineamento de médio porte aí, ele então subdivide em as duas regiões, em região A e região B. Bom, analisando a região a oeste do lineamento, nós verificamos que a drenagem ela se direciona para a bacia do Rio Uruguai, enquanto que a região B, a drenagem ela direciona, né, para a bacia hidrográfica do Guaíba, ali para o Rio Jacuí, ali no Alto Jacuí, certo? Então, essa é uma diferença significativa. Para a gente classificar a drenagem, nós vamos utilizar as propriedades da rede de drenagem de Soares e Fiore. Esses são os critérios que nós vamos classificar, então. Vai ser com base na densidade, na sinuosidade, angularidade, entropia e assimetria. Bom, aqui está para nós classificar, então, está aqui nossa área de estudo. A gente observou que os canais da área de estudo possuem uma orientação multidirecional, mas tem uma tendência noroeste, com base no diagrama de Roseta. A textura da drenagem varia de média a grossa. O ângulo de junção dos canais tendem a serem ortogonais e retilíneos, como as setas estão apontando ali na figura. São um ângulo de junção bem ortogonal. Os canais principais são extensos e são de segunda a terceira ordem, enquanto os canais de ordem um pouco mais baixa são poucos extensos. E uma classificação bastante interessante que nós conseguimos verificar é que o padrão geral da drenagem foi classificado como do tipo treliça. Isso é muito importante porque esse tipo de drenagem ela indica uma influência tectônica. Nas discussões nós temos outros autores que também falam sobre esse assunto. Mais na frente nós vamos discutir isso daí. A sinuidade da drenagem é mista, ela possui aspectos curvos e aspectos retilíneos, certo? Na análise de drenagem também nós verificamos alguns pontos que apresentam maior densidade de drenagem, então tudo isso aí foi analisado. Aqui alguns resultados, né? Por exemplo, vendo a angularidade, que ela possui alta angularidade em alguns pontos, né? Aqui no Rio Ijuizinho. Nós verificamos também uma simetria fraca que é a relação entre a disposição dessa drenagem aqui com a drenagem principal, certo? É bem típico. E em atividade de campo nós verificamos, né, que nós conseguimos cumprir a coluna estratigráfica do Menegoto e corroborar a informação dele. A maioria dos nossos pontos referem-se ao ponto da coluna estratigráfica. Né? O nosso ponto 7 de campo, nós verificamos um conglomerado que está relacionado mais com a porção mediana da coluna estratigráfica dele. E o nosso ponto 12, que é o basalto, se refere-se bem à base aqui. Então a gente consegue corroborar as informações dele também. Um ponto que nos chamou bastante atenção é esse ponto que possui um material orientado ferrificado, como se fossem tubos ferrificados ocos. A gente verificou que ele está bem próximo do lineamento e possivelmente ele pode ter sido afetado pela zona de falha que a gente está tentando, né, comprovar, certo? Mas é bem interessante. Bom, então, o que eu havia falado, né, que tem outros autores como Dorcam, Defoynton e Shorrocks, que eles classificam, né, o comportamento da drenagem com a influência de processo tectônico. Então eles dizem, né, que, por exemplo, que um domínio de padrão em treliça é uma característica que indica influência tectônica, rápida mudança de curso em ângulo também e subalargamento de canais. E essas características nós verificamos no Tupanciretã. Tá? Outra informação também interessante é que antigamente o eixo de orientação da rede fluvial de sul para norte é diferente do que é apresentado pela drenagem hoje,
né? E essa inversão da rede de drenagem pode indicar uma possível atividade tectônica também na formação do Panceretã, certo? Em relação à importância, ele possui bom, além de tu poder classificar como uma de ser uma área afetada ou não por tectônica, nós também podemos auxiliar os futuros geólogos que vão a campo procurar essas morfoestruturas, né? Então, esse trabalho ele pode indicar os principais pontos a ir a campo. E o que, que nós podemos indicar? Essa região aqui próximo desse lineamento nordeste, né? Ele tem alguma, se for mapear aqui próximo dessa região aqui, próximo desse elemento, provavelmente nós vamos encontrar algum tipo de material que evidencie esse controle tectônico. Também nós verificamos que no mapa geológico do Rio Grande do Sul não tem esse lineamento, então nós também podemos contribuir para os futuros mapas geológicos do Rio Grande do Sul terem já essa atualização desse lineamento local, certo? Outra característica interessante foi esse contato abrupto aqui com a formação Serra Geral. Aqui tem a formação, nós temos a formação Tupanciretã em contato abrupto com a formação Serra Geral. Então isso pode levar uma ideia de uma ruptura por falhamento, ou um falhamento e uma erosão diferencial posteriormente que tem afetado. E o diagrama, bloco diagrama representante é esse aqui, né? Pode ser um falhamento que formou essa estrutura aqui antigamente, ou esse aqui com erosão diferencial. Claro que com a evolução do terreno, é um terreno bastante dissecado, então já não está exatamente igual a essa figura, mas antigamente possivelmente possa ter sido, certo? O Arcanjo, né, no livro dele, João Batista Alves Arcanjo, ele classifica alguns critérios para a interpretação de falha nos produtos de sensoriamento remoto. Ele classifica de A até J, né, os critérios para interpretação de falha. Na atividade de campo, a gente destacou em azul aqui o que a gente observou, né? Então, por exemplo, variação de mergulho nas camadas em cada lado da falha nós verificamos uma escarpa de linha de falha, que é aquele possível lineamento. A gente verificou um contato brusco, um contato reto entre as rochas do substrato com sequências sedimentares. Então, essas características elas evidenciam um controle estrutural, né, na área do Tupanciretã, certo? Para concluir, foi possível identificar diversos lineamentos de crista com direção nordeste, noroeste. Foi possível identificar um importante lineamento de médio porte também, né, medindo 60 km de comprimento. Foi possível identificar os lineamentos de vale com direção predominante noroeste. Foi possível classificar a drenagem da região como treliça. Aqui tem a figura do Howard e a nossa figura à direita do Concertan, então é possível verificar bastante semelhança entre a drenagem, né? Então essa classificação da drenagem treliça para a formação do Concertan é bastante significativa. Foi possível identificar regiões com maior densidade de drenagem. Bom, enfim, com base nessas observações e utilizando as técnicas de sensoriamento remoto, a gente pode concluir, portanto, que na área de estudo desse projeto aí, naquele retângulo, a formação do Pancerotella possui fortes indicativos de ter os seus contatos controlados por processos tectônicos desenvolvidos no período pós-deposicional. Isto é, por meio da análise conjunta tanto dos lineamentos, análise da drenagem, bem como análise das micro e macroformas do relevo, é possível concluir, portanto, que a hipótese inicial, aquela hipótese da formação do Pancerotella possuir evidências de controle tectônico, ela pode ser aceita, certo? Já estou extrapolando o tempo, então eu termino minha apresentação falando que não há nada oculto que não seja desvendado, ou seja, utilizando as técnicas certas, a orientação certa, né, e os instrumentos certos, nós podemos pegar essas informações que estão mais ou menos ocultas na natureza e chegar a uma conclusão, né, científica sobre este fato, certo? Então, meu muito obrigado pela atenção de todos e aqui estão as conclusões, as referências, certo? Muito obrigado.